Quando chegou, a cena era de cortar a alma. 6 pequenas figuras tremendo de frio, agarradas umas às outras. Os olhos delas, grandes e assustados, refletiam a lua como se implorassem por ajuda. As meninas variavam entre 5 e 12 anos, cada uma com uma história marcada em suas faces. Ricardo, segurando o fôlego, tentou parecer firme enquanto se agachava na frente delas. "Sou o Ricardo, estou aqui para ajudar", disse com a voz suave. As crianças se encolheram, exceto a mais velha, que deu um passo à frente. "Você vai nos mandar para lugares separados, como todos os outros", sussurrou, a voz repleta de dor e desconfiança. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras como um soco no estômago. A ideia de separar as irmãs, como provavelmente o sistema faria, parecia brutal demais. "Não vou deixar isso acontecer", prometeu, embora não tivesse ideia de como cumprir. A conexão foi instantânea, como se uma responsabilidade antiga se materializasse. Ao amanhecer, com as meninas temporariamente sob sua custódia, Ricardo sabia que enfrentaria uma batalha legal. Mas enquanto dirigia de volta para o distrito com as crianças adormecidas em seu carro, uma decisão se formou em sua mente. Ele faria de tudo para mantê-las juntas. Ricardo não conhecia o passado delas, mas a dor no olhar de cada uma dizia mais do que qualquer relatório. A vida já havia sido dura demais. Enquanto preenchia papéis e entrava em contato com serviços sociais, a ideia de adoção lhe ocorreu. Loucura, pensou. Ele mal tinha tempo para si, muito menos para 6 crianças. Contudo, a promessa ecoava. Ele não iria permitir que fossem separadas, mesmo que tivesse que lutar contra o próprio sistema. Decidido, Ricardo pediu licença temporária e levou as meninas para sua casa, um espaço pequeno, mas aconchegante. Os primeiros dias foram um caos. Nenhuma delas confiava nele, e cada gesto era recebido com suspeita. Elas estavam acostumadas a promessas quebradas, a lares temporários, a adultos que entravam e saíam de suas vidas. Mas Ricardo não desistiu. Cozinhava, arrumava e até improvisava brincadeiras, tentando quebrar a barreira invisível que a cercava. A primeira mudança veio na 3ª noite, quando a mais nova, Lara, acordou chorando após um pesadelo. Sem saber o que fazer, Ricardo a pegou no colo e murmurou canções de ninar até ela adormecer de novo. A partir desse momento, as outras começaram a observá-lo de maneira diferente. Enquanto Ricardo tentava conquistar a confiança das meninas, algo surpreendente começou a emergir. A irmã mais velha, Ana, se mostrou não apenas protetora, mas incrivelmente madura para sua idade. Aos 12 anos, parecia carregar o peso de todas as irmãs nos ombros frágeis. Certo dia, ela olhou fixamente para Ricardo e perguntou: "Por que está fazendo isso?" Ele se calou, sem saber como responder. "Ninguém nunca quis a gente", continuou ela. "Qual é o seu plano?" A honestidade na pergunta o desarmou. Ricardo percebeu que, para ganhar a confiança de Ana, precisaria mais do que palavras. Foi então que decidiu ser transparente. Mostrou a ela o processo de adoção, os desafios e as barreiras. Ana leu tudo, linha por linha, sem expressar emoção. Quando terminou, olhou para Ricardo e apenas assentiu. A partir daquele momento, Ana começou a ajudá-lo com as irmãs, liderando o grupo e, lentamente, derrubando as paredes de desconfiança que a separavam de Ricardo. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas cada pequeno gesto de aceitação, cada sorriso tímido das meninas, o encorajava a continuar. Porém, quando tudo parecia estar finalmente se encaixando, o inesperado aconteceu. Ricardo recebeu uma intimação. Um casal rico, que não podia ter filhos, estava interessado em adotar exatamente 3 das meninas. Eles tinham poder, influência e advogados capazes de desmantelar qualquer tentativa de Ricardo. O pânico se instalou. Ele havia prometido mantê-las juntas. As meninas estavam prestes a ser separadas, mesmo depois de toda a luta. Ana, ao ouvir a notícia, fechou-se novamente, e o silêncio pesado voltou a dominar a casa. Mas Ricardo não desistiu. Passou noites em claro, estudando cada brecha no sistema, cada lei que pudesse usar a seu favor. Ele sabia que enfrentar o casal em tribunal seria suicídio sem um bom advogado, mas as meninas já haviam passado por tanta coisa. Não podia falhar. Em uma última tentativa desesperada,
Ricardo procurou uma antiga colega de faculdade, agora uma advogada renomada. Contou toda a história e implorou por ajuda. Para sua surpresa, ela aceitou, não por dinheiro, mas porque a causa tocou algo dentro dela. E, com isso, a verdadeira batalha começou. O tribunal estava lotado no dia da audiência decisiva. Ricardo sentia o peso dos olhares em suas costas enquanto entrava na sala de mãos dadas com as meninas. Ana mantinha a cabeça erguida, os olhos faiscando de determinação, mas as irmãs mais novas, apertadas ao redor dele, tremiam. Do outro lado da sala, o casal interessado na adoção parecia impecável. Roupas elegantes, sorrisos ensaiados e a segurança de quem tinha o poder ao seu lado. Ricardo engoliu em seco. A decisão do juiz não seria fácil, e o sistema sempre favorecia aqueles que podiam oferecer mais estabilidade. Quando a audiência começou, os advogados do casal apresentaram um caso irrefutável. Eles tinham recursos, tempo e espaço para criar as meninas com conforto. Para qualquer observador, era óbvio que 3 delas estariam em boas mãos. Mas Ricardo não cedeu. Com a voz firme, argumentou sobre o vínculo entre as irmãs, o trauma de mais uma separação e como a promessa de um lar unido era a única coisa que havia mantido as garotas juntas e sãs até aquele ponto. Cada palavra dele parecia insuficiente diante da eloquência legal do outro lado, mas ele não desistiu. Ana, observando tudo, parecia estranhamente calma. Quando chegou a vez de Ricardo depor, a garota sussurrou algo em seu ouvido. Ele hesitou, mas ao ver a intensidade no olhar da menina, soube que tinha que confiar nela. Com a permissão do juiz, Ricardo se levantou e apresentou uma nova peça de evidência, um caderno velho, com as capas gastas e páginas amareladas. Era o diário de Ana, um relato sincero e devastador de tudo que elas haviam passado. Isso mostra o que o sistema fez com essas crianças até agora, disse ele, a voz carregada de emoção. Elas precisam de estabilidade, de um lar verdadeiro. A revelação foi um choque. A cada página lida, a sala mergulhava mais fundo no sofrimento e na resiliência das meninas. Descrições de noites famintas, de promessas quebradas e da determinação inabalável de Ana em proteger as irmãs emergiam com uma força quase tangível. O casal à frente parecia desconcertado, como se não estivessem preparados para lidar com a crueza daquela realidade. Ana, ao lado de Ricardo, segurava o choro, mas seus olhos estavam fixos no juiz, como se estivessem contando com ele para salvar o futuro delas. O juiz suspirou, o rosto fechado em uma expressão indecifrável. A audiência parecia pender para um impasse, e Ricardo temia o pior. Foi então que Ana se levantou. Sem ser chamada, caminhou até a frente da sala, os passos firmes apesar das pernas trêmulas. Por favor, meritíssimo, começou, a voz baixa mas firme. Eu sou só uma criança, mas sou a irmã mais velha. Prometi à minha mãe que nunca deixaríamos ninguém nos separar. Que iríamos ficar juntas, não importa o que acontecesse. A sinceridade no olhar da garota, a força que emanava de sua pequena figura, surpreendeu até mesmo o juiz. Com um silêncio que parecia se estender por uma eternidade, o juiz finalmente se pronunciou. Eu ainda não tomei minha decisão, disse ele, mas ficou claro para mim que essas meninas precisam de mais do que um lar confortável. Elas precisam de alguém que lute por elas. Olhou para Ricardo, em seguida, para o casal. Vamos continuar amanhã. Quero ver propostas claras de como cada uma das partes pretende manter essas crianças juntas e felizes. Com isso, a audiência foi encerrada, deixando um rastro de tensão no ar. Naquela noite, de volta à pequena casa de Ricardo, o ambiente era um misto de esperança e medo. As meninas se aninharam no sofá, em silêncio, enquanto ele preparava o jantar. Ana se aproximou devagar. Você acha que vamos perder? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Ricardo parou, se ajoelhando para ficar à altura dela. Não vamos perder, disse, mesmo sem acreditar completamente nisso. Porque você e suas irmãs são a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida.
E eu vou lutar até o último segundo para que vocês fiquem juntas. Ana se jogou nos braços dele, surpreendendo a todos. Pela primeira vez, permitiu-se chorar, deixando sair toda a angústia acumulada. As outras meninas, uma a uma, se juntaram ao abraço, e ali, no meio daquele pequeno grupo, Ricardo percebeu que, independentemente do resultado, já havia se tornado o pai delas. Mas o medo de vê-las sendo levadas no dia seguinte ainda o atormentava. Quando o dia amanheceu e eles voltaram ao tribunal, o ar estava carregado de expectativa. O casal rico chegou com uma proposta que parecia imbatível. Não só aceitariam adotar todas as meninas, mas garantiriam um futuro cheio de oportunidades para cada uma delas. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Como poderia competir com isso? Mas então, algo inesperado aconteceu. A advogada de Ricardo, sorrindo enigmaticamente, pediu permissão para apresentar uma nova testemunha, uma assistente social aposentada, que havia trabalhado com as meninas nos primeiros dias após serem resgatadas. Ela confirmou algo que mudou tudo. As meninas haviam sido separadas antes, 2 vezes. E ambas as vezes, fugiram e se reencontraram sozinhas. Ana, com apenas 7 anos na época, havia se tornado a protetora oficial das irmãs, buscando-as incansavelmente até estarem juntas de novo. A assistente social revelou que o vínculo delas era tão forte que as próprias meninas recusavam qualquer tentativa de separação. O juiz, impressionado, pediu um recesso para deliberar. Quando retornaram à sala, todos prenderam a respiração. Este tribunal chegou a uma decisão, disse o juiz. A proposta financeira e o conforto oferecidos pelo casal são consideráveis, mas há algo que o dinheiro não pode comprar: o desejo genuíno de manter essa família unida. Com um sorriso cansado, ele se virou para Ricardo. Senhor Duarte, esta corte aprova sua adoção das 6 meninas, com a condição de que prove, nos próximos meses, que pode manter a estabilidade que elas precisam. O choque foi imediato. As meninas correram para Ricardo, lágrimas nos olhos. Ele as abraçou, o coração disparado, mal acreditando no que havia acabado de acontecer. O casal, ainda atônito, saiu sem dizer uma palavra. E Ricardo, ali, cercado por suas novas filhas, soube que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que enfrentariam juntos, mas, finalmente, como uma família de verdade. Após a vitória no tribunal, a casa de Ricardo parecia pequena demais para acomodar tanto alívio e felicidade. As meninas correram pelos cômodos, rindo e brincando como nunca antes. Pela primeira vez, aquele lugar começava a parecer um verdadeiro lar. Ricardo, no entanto, sabia que os desafios reais estavam apenas começando. Ser um pai para 6 meninas, cada uma com cicatrizes profundas e passados complexos, seria uma responsabilidade gigantesca. Sentado no sofá, ele as observou interagindo, os olhos cheios de ternura, mas também de preocupação. Como garantiria que nunca mais sentissem medo de serem separadas? Nos primeiros meses, a adaptação foi difícil. Lara, a caçula, ainda tinha pesadelos frequentes e só conseguia dormir segurando a mão de Ricardo. Júlia, a segunda mais nova, recusava-se a ir à escola, temendo que alguém a levasse de volta ao orfanato enquanto ele não estivesse por perto. E Ana, sempre a mais forte, parecia sobrecarregada. Continuava assumindo responsabilidades que não eram dela, como se estivesse constantemente esperando que Ricardo a deixasse sozinha com as irmãs. Ele percebeu que precisaria fazer mais do que simplesmente dar um teto e comida para elas. Precisaria provar que não iria a lugar nenhum. Ricardo começou a implementar rotinas familiares para criar uma sensação de estabilidade. Pequenos rituais como o café da manhã juntos, noites de filmes às sextas-feiras e passeios ao parque nos fins de semana. As primeiras tentativas foram meticulosamente planejadas, mas as meninas reagiram com desconfiança. Acostumadas a mudanças bruscas e despedidas súbitas, agiam como se a qualquer momento tudo pudesse desaparecer. Foi apenas quando Ricardo as levou a um passeio surpresa a uma sorveteria,
sem qualquer motivo especial, que ele viu a primeira centelha de confiança. Elas perceberam que não precisavam ser boas ou perfeitas para ganhar seu carinho. Ele estava ali, simplesmente porque queria estar. A transformação mais visível aconteceu com Ana. A garota, que sempre se colocará como a guardiã das irmãs, começou a relaxar. Passou a dormir mais e a sorrir com mais frequência. Certa noite, enquanto Ricardo lavava os pratos e as outras meninas dormiam, Ana se aproximou devagar. Você realmente não vai nos mandar embora, vai? A pergunta era um sussurro, carregado de todos os traumas e medos que ela ainda não conseguia deixar para trás. Ricardo se virou, secando as mãos, e a olhou nos olhos. Nunca, respondeu firmemente. Vocês são minha família agora. A reação dela foi inesperada. Ana abraçou-o com força, como se tentasse absorver aquela promessa para dentro de si. Eu sempre tive que ser forte, murmurou contra o peito dele. Para que as outras não vissem o quanto eu tinha medo. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Você não está sozinha, Ana. Eu estou aqui, e sempre estarei. A partir daquele momento, algo mudou entre eles. Ana começou a confiar mais, a compartilhar suas preocupações e até mesmo a brincar com as irmãs, liberando-se de parte do peso que carregava. Com o tempo, as meninas começaram a florescer. Júlia fez amigos na escola e, para surpresa de todos, se inscreveu no clube de teatro, onde descobriu uma paixão por atuar. Lara, a mais tímida, mostrou um talento natural para a pintura, enchendo a casa de cores vibrantes e desenhos detalhados de momentos felizes que sempre imaginou. E Ana, pela primeira vez, começou a fazer planos para o futuro. Queria ser psicóloga, ajudar outras crianças como ela e suas irmãs. A casa, antes tão silenciosa e rígida, agora vibrava com risos e histórias compartilhadas durante o jantar. Mas nem tudo eram flores. Em meio a esse período de adaptação, Ricardo recebeu uma ligação que reacendeu velhos medos. O serviço social queria realizar uma visita surpresa para avaliar o ambiente familiar. A notícia caiu como um balde de água fria. Se não aprovassem, a adoção poderia ser revogada, e as meninas voltariam a ser encaminhadas para outros lares. A tensão quebrou o equilíbrio delicado que Ricardo havia construído, e as meninas perceberam. Começaram a perguntar, preocupadas, se tudo estava bem. Ele tentou tranquilizá-las, mas a ansiedade pairava no ar como uma nuvem negra. No dia da visita, Ricardo se esforçou para manter a calma. Arrumou a casa com meticulosidade, preparou um almoço caseiro e pediu às meninas que agissem naturalmente. Mas sabia que, se falhasse, poderia perder tudo. Quando a assistente social entrou, os rostos tensos das meninas contaram mais do que qualquer relatório. Elas ficaram em silêncio, observando cada movimento da mulher, como se a simples presença dela fosse uma ameaça. Ana, sentada no sofá com as mãos cruzadas no colo, manteve os olhos fixos na assistente, a expressão indecifrável. Mas algo surpreendente aconteceu. Enquanto a assistente social fazia perguntas e anotava observações, Lara se aproximou com um de seus desenhos. Isso é você, disse timidamente, estendendo o papel. A assistente olhou, surpresa, e então sorriu. Era um desenho simples, mas cheio de vida, ela mesma sentada ao lado das meninas e de Ricardo, todos rindo ao redor da mesa. A quebra no gelo foi instantânea. As outras meninas começaram a falar, compartilhando pequenos momentos do dia a dia, mostrando seus brinquedos e até sugerindo um jogo de cartas. A visita, que começou tensa, terminou com risos tímidos e até mesmo algumas lágrimas de alívio. Quando a assistente se levantou para partir, olhou para Ricardo e assentiu. Vocês realmente parecem uma família, disse ela, com um sorriso. Vou recomendar que a adoção seja oficializada sem mais visitas. As meninas explodiram em gritos de alegria, e Ricardo mal conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez, estavam livres da ameaça constante de separação. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Ana olhou para Ricardo e sorriu,
um sorriso cheio de esperança e gratidão. Obrigada, disse ela, a palavra simples carregada de significados profundos. Ricardo apenas balançou a cabeça, os olhos marejados. Vocês me deram mais do que eu jamais poderia imaginar. E, pela primeira vez desde que as conheceu, ele realmente acreditou que, juntos, podiam superar qualquer desafio. Com a adoção oficialmente concluída, a vida de Ricardo e das meninas parecia entrar finalmente em uma rotina estável. Mas, como ele logo perceberia, ser pai de 6 adolescentes em crescimento traria mais desafios do que esperava. A casa, que antes parecia pequena mas aconchegante, agora se tornava um campo de batalha de vontades e personalidades. Lara, que antes era mais apegada e silenciosa, começou a ter crises de birra inexplicáveis, arremessando brinquedos e chorando sem motivo aparente. Já Júlia, sempre tão sociável e doce, passava a se isolar, recusando-se a falar sobre o que a incomodava. O primeiro grande problema surgiu com Ana. Ela, a mais velha e a mais resiliente, passou a voltar tarde da escola e a responder com sarcasmo às perguntas preocupadas de Ricardo. "Você não é meu pai de verdade", disse ela um dia, após uma discussão sobre notas baixas. Aquelas palavras, ditas no calor do momento, cortaram Ricardo como uma lâmina. Ele respirou fundo, tentando controlar o impulso de retrucar. "Se eu não sou seu pai, por que você está lutando tanto contra mim?", perguntou, a voz calma, mas firme. Ana se calou, o olhar perdido. Algo profundo estava acontecendo dentro dela, e Ricardo sentiu que, se não descobrisse logo, a perderia de alguma forma. Ele começou a monitorar seus horários, conversando com os professores e tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que descobriu a verdade. Ana estava saindo escondida para visitar a antiga casa onde as meninas viveram com a mãe. O lugar, agora abandonado e em ruínas, era um símbolo doloroso de um passado que ela ainda não conseguia deixar para trás. Quando Ricardo a confrontou, Ana desabou em lágrimas. "Eu sinto falta dela", confessou, a voz embargada. "Não importa o quanto eu tente, eu não consigo esquecer." Ricardo, sem saber o que fazer, a abraçou forte. "Você nunca precisa esquecer sua mãe", murmurou, segurando-a contra o peito. "Mas isso não significa que você não possa amar outra pessoa. Não vou substituí-la, Ana. Mas estou aqui, e sempre estarei." A tensão entre os dois começou a se dissipar, e Ricardo percebeu que ser pai significava aceitar que nunca poderia curar todas as feridas, mas que sua presença constante já era uma vitória. Ana, pouco a pouco, começou a abrir espaço para ele em seu coração. Enquanto isso, Lara passou a desenhar cenas do passado com frequência assustadora, figuras sombrias, casas em chamas e rostos sem expressão. Ricardo tentou conversar, mas ela apenas encolhia os ombros, recusando-se a falar. Preocupado, decidiu procurar ajuda profissional. A psicóloga infantil que ele contatou, doutora Beatriz, era especialista em traumas. A primeira sessão foi um desastre. Lara não disse uma única palavra. Mas, para a surpresa de Ricardo, na terceira visita, a menina finalmente falou. "Eu tenho medo de que, se eu parar de desenhar o que aconteceu, vou esquecer", sussurrou. "E se eu esquecer, como vou proteger minhas irmãs?" Ricardo quase chorou. Como uma criança tão pequena podia carregar tanta responsabilidade? Com o tempo, a terapia começou a ajudar Lara a expressar suas emoções de maneiras mais saudáveis. Ela ainda desenhava, mas os traços começaram a suavizar. Menos figuras sombrias, mais cores e formas abstratas que pareciam refletir uma nova esperança. Ricardo sabia que o caminho seria longo, mas ver a filha caçula progredir era uma pequena vitória que ele celebrava silenciosamente a cada novo desenho. Os problemas, porém, não se limitavam às meninas. Ricardo também se via em conflito. O trabalho como policial, que antes era seu refúgio e propósito, passou a pesar mais. Ele já não conseguia lidar com a violência e o caos das ruas com a mesma frieza.
A cada caso de abuso infantil ou negligência que atendia, sentia-se despedaçar um pouco mais. Começou a questionar se aquele era realmente o ambiente certo para ele, agora que tinha uma família para proteger e cuidar. Durante uma conversa com um colega, Ricardo admitiu seus dilemas pela primeira vez. Nunca achei que ser pai me deixaria mais vulnerável, confessou. Mas a ideia de não voltar para casa um dia. Eu não posso arriscar isso. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. O capitão do distrito, impressionado com sua dedicação e comovido pela história de Ricardo e suas filhas, sugeriu uma transferência para uma divisão administrativa. O salário seria menor, mas os riscos também. Ricardo ficou dividido. A mudança garantiria mais tempo em casa e menos perigos, mas significava abrir mão daquilo que sempre definiu sua identidade. Ele se lembrou das palavras de Ana: "Você não é meu pai de verdade." Seria ele menos pai por escolher um caminho mais seguro? Em meio a essas reflexões, um evento perturbador abalou ainda mais a família. Júlia desapareceu. Ela não voltou da escola uma tarde, e nenhuma das amigas parecia saber onde estava. O pânico tomou conta. As horas passavam lentamente, e Ricardo sentiu o desespero apertar o peito como um punho de aço. Ele ligou para todos os contatos possíveis, buscou informações, mas nada. As irmãs choravam e se abraçavam, enquanto Ricardo tentava manter a calma. Quando finalmente encontrou Júlia, a menina estava em uma praça distante, sentada sozinha, os olhos perdidos. Ele a abraçou com força, o alívio se misturando à raiva e ao medo. "Por que você fez isso?" Júlia começou a chorar. "Eu só queria saber como seria desaparecer. Como seria se ninguém se importasse." Ricardo a segurou pelos ombros, os olhos fixos nos dela. "Nunca diga isso", sussurrou, a voz carregada de emoção. "Você é importante para mim, para suas irmãs. Se algo acontecesse com você..." Ele não terminou a frase, mas Júlia entendeu. Aquele episódio, embora doloroso, trouxe algo novo. Júlia finalmente começou a confiar em Ricardo, a se abrir mais sobre seus medos e ansiedades. A partir daquele momento, a relação deles mudou. As irmãs se tornaram mais unidas, e Ricardo, mais do que nunca, se viu realmente como um pai. Decidiu aceitar a transferência para a divisão administrativa, priorizando sua presença em casa. Era uma escolha difícil, mas que fez com o coração tranquilo. A estabilidade que ele buscava para as meninas se refletia agora em cada sorriso e abraço inesperado. Mesmo nos dias mais difíceis, Ricardo sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Com o passar dos anos, a casa de Ricardo foi se transformando junto com as meninas. Agora adolescentes, cada uma delas desenvolveu sua própria personalidade marcante. Lara, a caçula, se tornará uma artista talentosa, com suas pinturas e desenhos espalhados por todos os cantos. Júlia era a alma extrovertida da família, a que sempre conseguia arrancar risadas, mesmo nos momentos mais tensos. As outras irmãs, cada uma à sua maneira, floresciam e demonstravam o quanto aquela nova vida as ajudara a superar as sombras do passado. Mas a estabilidade que Ricardo tanto lutara para construir estava prestes a ser ameaçada por um fantasma que ele jamais imaginou enfrentar. Tudo começou com uma ligação inesperada. Era uma tarde tranquila quando o telefone tocou, e uma voz grave e desconhecida reverberou do outro lado da linha. "Você é Ricardo Duarte?", perguntou o homem, o tom seco. "Sim, sou eu. Quem está falando?" Ricardo sentiu um frio subir pela espinha, uma sensação instintiva de que algo não estava certo. "Meu nome não importa", respondeu o estranho. "Mas eu conheço você e suas filhas. E tenho informações sobre alguém que pode querer reivindicar a guarda delas." O mundo de Ricardo parou. O medo se agarrou ao seu peito como garras afiadas. "Do que você está falando?", exigiu, a voz baixa e controlada. O estranho riu suavemente, um som que deixou Ricardo ainda mais tenso. "Elas não são suas de verdade, não é? E alguém do passado delas voltou e quer tomar o que é seu agora."
Antes que pudesse perguntar mais, a linha caiu, deixando Ricardo com o coração disparado e a mente repleta de possibilidades aterradoras. Aquela noite foi um tormento. Ricardo não mencionou a ligação para as meninas, mas mal conseguiu dormir. Quem poderia ser? As meninas não tinham mais parentes vivos, pelo menos não oficialmente. E quem teria interesse em revirar o passado agora? Decidido a proteger suas filhas a qualquer custo, Ricardo começou uma investigação por conta própria. Recorreu a antigos contatos na polícia e vasculhou arquivos esquecidos sobre a família biológica das meninas. Foi então que descobriu algo que o deixou sem palavras. Elas tinham um irmão. Um meio-irmão, na verdade, filho de um relacionamento anterior da mãe das meninas, que desaparecera antes mesmo de elas nascerem. O garoto fora enviado a uma instituição psiquiátrica juvenil depois de um episódio violento que quase tirou a vida de outro adolescente. O nome dele era Marcos, e desde então, nenhuma informação oficial aparecerá sobre ele. Se ele era realmente quem estava por trás daquela ligação, o perigo para suas filhas era maior do que Ricardo podia imaginar. Os dias seguintes foram tensos. Ricardo começou a notar sinais de que estavam sendo observados. Um carro desconhecido estacionado na esquina de casa, uma figura encapuzada que parecia surgir em lugares inesperados. Mesmo no trabalho, sentia os olhos de alguém acompanhando cada movimento seu. O nervosismo começou a afetar as meninas, especialmente Ana. Ela, que sempre fora a âncora da família, parecia estar desmoronando. Uma tarde, enquanto Ricardo a observava de longe, a ouviu sussurrar: "Você não pode levar minhas irmãs. Eu não vou deixar." Perplexo, Ricardo se aproximou. "Ana, com quem você está falando?" A garota se sobressaltou, os olhos arregalados. "Ninguém!" exclamou, recuando. Ele tentou tocá-la, mas ela se afastou, o rosto contorcido de medo e raiva. "Por que você não nos contou?" gritou ela de repente. "Por que escondeu que ele estava nos procurando?" Ricardo congelou. "Como você sabe?" Ana olhou para o chão, os ombros tensos. "Ele me encontrou. Dias atrás, fora da escola. Disse que era nosso irmão e que ia nos levar para casa, que você não tinha direito de ficar conosco." O chão pareceu ceder sob os pés de Ricardo. Ana, sempre tão forte e protetora, agora tremia como uma folha ao vento. "Por que não me contou antes?" perguntou, a voz tremendo. Ana ergueu o olhar, os olhos úmidos. "Por quê? Eu tinha medo de que fosse verdade. Medo de que você realmente não pudesse lutar contra ele." Ricardo sabia que precisava agir rápido. Procurou novamente a ajuda de sua antiga colega advogada, a mesma que o ajudara na adoção das meninas anos atrás. Juntos, começaram a investigar a história de Marcos, mas as informações eram vagas. Parecia que ele havia desaparecido após completar 18 anos, sem deixar rastros. "É como se ele estivesse se preparando para esse momento há muito tempo", murmurou a advogada, preocupada. "Ele deve ter contatos, alguém que o ajudou a se esconder." Enquanto Ricardo se aprofundava nessa busca, Marcos decidiu se mostrar. Numa manhã de domingo, ele apareceu na frente da casa, um homem alto e magro, com olhos que pareciam fendas escuras. As meninas estavam dentro, e Ricardo, ao ver a figura parada do lado de fora, sentiu um instinto protetor tomar conta de si. "O que você quer?" gritou, avançando pelo jardim até a calçada. Marcos sorriu, um sorriso frio e perturbador. "Só vim conhecer minhas irmãs. Ou você acha que tenho o direito de me manter longe da minha família?" O confronto foi intenso. Ricardo tentou argumentar, mas Marcos estava determinado. "Elas vão vir comigo, cedo ou tarde", ameaçou. "Você não é nada para elas. Só um estranho que tentou ser pai. Mas eu sou sangue do sangue delas." O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. "Elas são minhas filhas. Não importa o que você diga." Marcos se aproximou, a expressão dura. "Vamos ver o que a lei diz sobre isso." Quando ele se foi, Ricardo sentiu o peso do mundo em seus ombros. As meninas,
que haviam espiado a cena pela janela, estavam pálidas. Ana, especialmente, parecia prestes a desmoronar. Ele não vai nos levar, vai? Perguntou ela, a voz frágil. Ricardo se ajoelhou diante delas, olhando cada uma nos olhos. Ninguém vai separar nossa família. Eu juro. Mas, naquele momento, Ricardo soube que a batalha que enfrentaria agora não era apenas legal. Marcos parecia ter um poder sobre as meninas. Um elo de sangue que ele estava disposto a usar para distorcê-las emocionalmente. A verdadeira luta seria pela mente e pelo coração de suas filhas. E, mais uma vez, Ricardo precisaria provar que ser pai é muito mais do que apenas um laço biológico. A presença de Marcos começou a corroer lentamente a sensação de segurança que Ricardo e as meninas haviam construído ao longo dos anos. Ele não precisou se aproximar fisicamente para semear dúvidas e inseguranças. A cada semana, surgiam novos sinais de que Marcos estava manipulando suas filhas à distância, mensagens anônimas no celular de Ana, cartas deixadas na caixa de correio com palavras cuidadosamente escolhidas, e até mesmo recados passados por colegas de escola. Ele estava se infiltrando de maneira insidiosa e silenciosa. Ana foi a primeira a ser afetada. Embora não quisesse admitir, a ideia de ter um irmão de verdade mexia com ela. Marcos prometera histórias sobre sua mãe que ela nunca ouvirá, segredos que só ele poderia revelar. Ricardo notou a mudança na garota, os olhares perdidos, a maneira como ela começou a falar menos durante o jantar, sempre com os pensamentos a quilômetros de distância. Quando tentava conversar, ela se fechava. Você está tentando me controlar também, acusou uma noite, o rosto vermelho de raiva. Não sou mais uma criança. Tenho o direito de saber sobre a minha família. O impacto sobre as outras meninas também começou a aparecer. Júlia, que sempre fora a mais sociável, agora se isolava mais, como se temesse que qualquer aproximação de alguém de fora pudesse ser perigosa. Lara passou a desenhar figuras sombrias novamente, preenchendo páginas e mais páginas com imagens de uma sombra alta, que parecia se aproximar cada vez mais das figuras das irmãs. Quem é essa pessoa, Lara? Perguntou Ricardo, preocupado. A menina o olhou com olhos arregalados. Ele está nos observando? Ricardo decidiu intensificar a segurança. Instalou câmeras ao redor da casa, alertou a escola e tentou ao máximo estar presente em cada detalhe da rotina das meninas. Mas o verdadeiro campo de batalha não estava do lado de fora. Ele sabia que Marcos estava jogando um jogo psicológico, usando a dúvida e o medo contra eles. A prova mais clara disso veio quando, durante um jantar aparentemente normal, Ana explodiu. Ele é nosso irmão, você sabia? Gritou ela, empurrando o prato e se levantando da mesa. Por que nunca nos contou? Você tem medo de que a gente prefira ele a você? As palavras dela foram como lâminas. Júlia e Lara congelaram, os olhos arregalados, e as outras irmãs se encolheram em silêncio. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma. Ana, eu não contei porque ele nunca fez parte da vida de vocês. E porque eu sabia que ele não tinha boas intenções. Ela balançou a cabeça, incrédula. E como você sabe disso? Ele é o único que tem as respostas que queremos. Você não entende o que é se sentir sozinha, mesmo com uma família. Ricardo se levantou, a dor no peito quase física. Eu entendo mais do que você imagina, murmurou. Mas você precisa confiar em mim. Foi nesse momento que Marcos deu seu próximo passo. Uma tarde, enquanto Ricardo ainda estava no trabalho, ele apareceu na porta de casa. Ana estava sozinha. As câmeras gravaram a cena. Ela hesitou, mas acabou abrindo a porta. Marcos sorriu, um sorriso que parecia inofensivo, quase carinhoso. Eu só quero conversar, disse ele, a voz suave. Não vim te fazer mal, irmãzinha. Ana olhou para ele com desconfiança, mas não fechou a porta. O que você quer? Marcos suspirou. Quero que vocês conheçam a verdade. Ricardo está escondendo coisas. Vocês merecem saber quem realmente são.
A conversa foi curta, mas suficiente para que ele plantasse a semente da dúvida mais profundamente no coração de Ana. Quando Ricardo chegou em casa e viu a gravação, ficou furioso. Você não deveria ter falado com ele, gritou, e Ana recuou, surpresa pela explosão de Ricardo. Eu só queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ele é perigoso, Ana. Não entende isso? Ela cruzou os braços, os olhos brilhando de desafio. Perigoso? Ou você só está com medo de que a gente escolha ele em vez de você? Aquelas palavras doeram mais do que qualquer golpe físico. Ricardo sabia que a dúvida estava crescendo. Se ele pressionasse demais, a perderia para sempre. Decidido a agir de maneira diferente, começou a buscar a verdade sobre o passado de Marcos, quem ele era, o que realmente queria. E foi então que encontrou um arquivo perdido nos registros médicos do garoto, um laudo psiquiátrico revelando que Marcos sofria de um distúrbio de personalidade grave. Ele não apenas via as meninas como posses da sua família biológica, mas também acreditava que tinha um dever de corrigir os erros do passado, custasse o que custasse. Ao mesmo tempo, Marcos intensificou seus ataques. Uma tarde, quando Ricardo buscava as meninas na escola, encontrou um bilhete preso ao para-brisa do carro. Você pode proteger todas ao mesmo tempo? O bilhete era uma ameaça velada, e o pânico tomou conta. Decidido a acabar com isso de uma vez por todas, Ricardo confrontou Marcos no lugar onde ele estava temporariamente hospedado. Quando chegou, Marcos estava esperando por ele, como se soubesse que Ricardo viria. Você não vai conseguir afastar elas de mim, disse ele calmamente. Elas são minhas irmãs. Elas sabem disso. E, cedo ou tarde, vão escolher. Ricardo sentiu a raiva crescer, mas respirou fundo. Se você realmente se importa com elas, vá embora, disse. Elas finalmente têm estabilidade, têm uma família. Marcos apenas riu. Família? Isso aqui é um teatro. Você as enganou por anos. Elas pertencem a mim. E eu vou levar cada uma delas, nem que seja uma por uma. Quando Ricardo voltou para casa, sentiu o peso da batalha iminente se intensificar. Marcos não se tratava de uma ameaça física direta, era um jogo mental. E ele precisava impedir que as meninas caíssem sob seu controle. Mas como lutar contra um laço de sangue que parecia inquebrável? Naquela noite, enquanto Ana se trancava no quarto e as outras meninas dormiam inquietas, Ricardo sentiu o desespero se apoderar de si. Pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se poderia vencer. Ele havia prometido proteger suas filhas, mas agora, o maior inimigo era o próprio passado delas. Sentado no escuro, com a casa mergulhada no silêncio, uma única frase ecoou em sua mente: como salvar alguém que acredita que você é o vilão? Os dias se tornaram um teste de resistência mental para Ricardo. A cada nova manhã, ele acordava com a sensação de estar andando sobre gelo fino, esperando que qualquer movimento errado causasse uma ruptura irreparável. A atmosfera em casa estava pesada, e até mesmo as irmãs mais novas, que antes mantinham um ar de inocência e descontração, começaram a se isolar. Marcos estava ganhando terreno, não com força, mas com paciência e manipulação. Ana, em particular, parecia presa entre duas realidades. Começou a passar mais tempo fora de casa, e, quando voltava, se trancava no quarto por horas. Ricardo tentou abordá-la com calma, mas cada tentativa de aproximação resultava em uma explosão de raiva. Uma tarde, depois que ele insistiu para que ela contasse aonde estava indo, ela gritou: "Você nunca entenderia. Você está tentando me controlar, assim como fez com minha mãe." O choque percorreu o corpo de Ricardo. "O que você quer dizer com isso, Ana?" A menina cerrou os punhos, respirando pesadamente. "Marcos me contou como você forçou nossa mãe a desistir de nós." Ricardo ficou imóvel, as palavras ecoando como um tiro. Ele sabia que era uma mentira, mas como provar isso a uma garota que estava desesperada para encontrar respostas para um passado doloroso? "Ana, isso não é verdade", murmurou, dando um passo à frente. Mas ela se afastou,
os olhos cheios de lágrimas. Você acha que vou acreditar em você? Por que esconderia ele de nós, se não estivesse escondendo algo? Com um último olhar, Ana subiu as escadas correndo, deixando Ricardo sozinho na sala, a culpa e o desespero se entrelaçando em seu peito. Ele sabia que precisava reagir rápido. Decidiu que não lutaria com Marcos na escuridão das mentiras. Se Ana queria a verdade, ele a daria, toda ela. Na manhã seguinte, acordou cedo e chamou as meninas para a sala. Elas se entreolharam, confusas, quando Ricardo trouxe uma grande caixa de papelão e a colocou no chão. Quero que vocês vejam algo, disse calmamente, a voz carregada de emoção. A caixa continha fotos, cartas e pequenos objetos da infância delas. Relíquias que ele guardara com carinho, tentando preservar tudo o que conseguirá das memórias perdidas da vida delas antes de chegarem até ele. Lentamente, começou a espalhar os itens sobre a mesa. Eu nunca quis esconder o passado de vocês, murmurou. Mas tinha medo de que ele as ferisse mais do que já havia feito. Ana, de braços cruzados, observava de longe, o rosto endurecido. Mas quando Ricardo pegou uma pequena boneca de pano, surrada e desbotada, os olhos dela se arregalaram. Essa era da minha mãe, sussurrou, como se não pudesse acreditar. Ricardo assentiu. Ela deu isso a você no último Natal em que estiveram juntas. Você a segurou tão forte no dia em que a assistente social veio que ninguém conseguiu tirá-la da sua mão. A tensão no rosto de Ana diminuiu um pouco. Ricardo sabia que ainda havia uma grande barreira a quebrar, mas precisava continuar. Marcos não estava lá, Ana. Ele nunca fez parte dessas lembranças. Ele quer usar vocês para reconstruir algo que nunca teve. E para isso, ele precisa que vocês se virem contra mim. Ana olhou para a boneca, os dedos trêmulos. Então, por que ele sabe tanto sobre a gente? Como ele sabe coisas que eu nunca te contei? Ricardo se ajoelhou ao lado dela, pegando cuidadosamente uma carta amarelada pelo tempo. Porque ele passou anos investigando vocês. Buscando cada pedaço de informação que pudesse usar contra mim. Ele não está tentando ser um irmão, está tentando tomar o lugar que construímos aqui. O silêncio se estendeu por longos minutos. Finalmente, Ana pegou a carta da mão dele e a abriu. Era uma mensagem escrita pela mãe delas, com palavras de esperança e despedida, destinada a ser lida quando Ana estivesse mais velha. As palavras, embora simples, eram carregadas de amor e dor. Quero que sejam felizes, que encontrem alguém que cuide de vocês como eu cuidaria. Que vocês se sintam seguras e protegidas, dizia a carta. Prometo que estarei com vocês, mesmo que não possam me ver. Acreditem no amor, sempre. Ana começou a chorar silenciosamente. As outras irmãs, também emocionadas, se aproximaram, formando um círculo em torno de Ricardo. Ele as abraçou, sentindo o peso de cada lágrima, de cada soluço. Eu sei que é difícil confiar em mim agora, mas tudo o que fiz foi para protegê-las. Ana levantou o olhar, os olhos inchados e vermelhos. Eu queria que ela estivesse aqui. Ricardo acariciou o cabelo dela com ternura. Eu também, Ana. Mas ela nos deixou algo muito importante. Vocês têm umas às outras. E eu prometo que nunca vou deixar ninguém destruir isso. Aquele momento, ainda que doloroso, foi um passo importante para restaurar a confiança entre eles. No entanto, Ricardo sabia que não bastaria. Marcos não desistiria facilmente. E quando o próximo golpe veio, ele estava despreparado. Uma tarde, um oficial de justiça apareceu na porta com um documento, uma ordem para uma nova audiência de custódia. Marcos havia encontrado uma brecha legal, alegando ser o único parente de sangue com direito a reivindicar as meninas. Ricardo mal conseguia acreditar no que lia. Como era possível? A adoção havia sido concluída anos atrás. A advogada dele, depois de ler o documento com atenção, confirmou: era um processo raro, mas válido.
Se Marcos provasse que Ricardo era incapaz de proporcionar um ambiente adequado ou que havia enganado o tribunal ao omitir informações sobre o irmão, poderia anular a adoção. Isso não é sobre ser um bom pai, murmurou ela. Ele está tentando fazer vocês perderem antes mesmo de começar. O pânico se instalou novamente. As meninas começaram a demonstrar sinais de estresse, pesadelos, insônia e brigas frequentes entre elas. Júlia, sempre tão alegre, passou a chorar à toa. Lara, antes tão expressiva com seus desenhos, parou de pintar completamente. Eu não quero ir, murmurou ela certa noite, agarrada ao travesseiro. Ele não é nossa família. Ricardo assegurou, sentindo o coração se partir. Vocês são minhas filhas, e eu vou lutar por cada uma de vocês. Quando o dia da audiência chegou, Ricardo estava exausto, mas determinado. As meninas, sentadas ao seu lado, pareciam assustadas e confusas. Do outro lado, Marcos se levantou, impecavelmente vestido, um sorriso suave no rosto. Não quero brigar, disse ele, a voz mansa. Só quero que elas tenham a chance de conhecer sua verdadeira família. O juiz olhou de um para o outro, o rosto sério. Então é isso, murmurou. Uma batalha entre um pai adotivo e um irmão biológico. Mas, enquanto Marcos falava, mostrando fotos e documentos que provavam seu direito de guarda, algo surpreendente aconteceu. Ana se levantou. Ele não é nossa família, exclamou, a voz alta e cheia de emoção. Todos na sala se viraram para ela. Família é quem está com você quando ninguém mais está. Quem cuida, quem ama, quem luta. E esse homem, apontou para Marcos com o dedo trêmulo, nunca fez nada disso. Ele quer nos dividir porque não sabe o que é amar de verdade. O tribunal ficou em silêncio. Ricardo olhou para Ana, o coração disparado. Ela se virou para ele, os olhos brilhando de determinação. Eu acredito em você, pai. Sempre acreditei. Só precisava lembrar disso. As outras meninas assentiram, os rostos emocionados. O juiz observou a cena por longos segundos antes de finalmente falar. Parece que já temos uma resposta aqui. A decisão ficará para o próximo julgamento. Até lá, as meninas permanecem sob a guarda de Ricardo Duarte. Marcos fechou os punhos, o rosto contorcido de raiva. Mas Ricardo sabia que ainda não havia vencido. O verdadeiro confronto estava apenas começando. As semanas que antecederam o julgamento final foram como um campo de batalha psicológico. Marcos, vendo seu controle sobre as meninas diminuir, começou a agir de maneira mais ousada e perigosa. Certo dia, Ana encontrou um envelope escondido na mochila ao chegar em casa. Dentro, havia uma foto antiga dela e das irmãs, sentadas em frente à antiga casa da família biológica, e uma mensagem simples: lembra quem você realmente é. A frase parecia inocente, mas o significado subjacente era claro. Ele estava em todos os lugares, vigiando-as de perto. Ricardo reforçou a segurança em casa, mas isso não aliviou a tensão crescente. Ele começou a notar mudanças no comportamento das meninas, um medo silencioso, como se estivessem esperando que algo terrível acontecesse. Lara voltou a ter pesadelos, gritando no meio da noite que alguém tentava levá-la embora. Júlia, por outro lado, começou a se retrair, evitando qualquer contato físico, até mesmo com Ricardo. O estresse afetava até mesmo as irmãs do meio, que antes pareciam as mais resilientes. Tudo o que ele havia construído parecia desmoronar diante dos seus olhos. Um dia, enquanto dirigia para o trabalho, recebeu uma ligação urgente de Ana. Pai, tem alguém aqui em casa. A voz dela estava abafada e cheia de pânico. Ricardo virou o volante bruscamente, o coração disparado. Chegou em casa em tempo recorde, as mãos tremendo enquanto destrancava a porta. Encontrou as meninas amontoadas na sala, e, para sua surpresa, lá estava Marcos, sentado calmamente no sofá, com um sorriso frio. Bom te ver, Ricardo, murmurou. Estava apenas conversando com minhas irmãs. Ricardo viu vermelho.
Como ousa entrar na minha casa? Gritou, avançando. Mas Marcos levantou as mãos em um gesto apaziguador. Eu só queria falar com elas, sem advogados ou juízes. Para explicar quem eu sou, o que realmente aconteceu. Ele se levantou devagar, os olhos fixos em Ricardo. Você quer ser o herói, mas sabe que não pode me manter afastado para sempre. Elas têm direito de escolher. A raiva de Ricardo era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Eu não vou deixar você machucar minha família. Marcos riu, um som oco e sem alegria. Machucar? Você é quem as está machucando ao me afastar. Elas têm o direito de saber a verdade. E então ele se virou para Ana, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Você quer saber por que sua mãe me mandou embora, Ana? Não foi porque eu era violento. Foi porque ela sabia que eu lutaria por vocês. Porque eu não aceitaria que alguém tentasse substituir a nossa família. Ana, com o rosto pálido, começou a tremer. Eu não sei mais no que acreditar. A voz dela soava frágil, como se estivesse prestes a se partir ao meio. Ricardo se aproximou lentamente. Ana, ele está distorcendo as coisas. Sua mãe tomou decisões difíceis para proteger vocês. Isso é o que os pais fazem. Mas Marcos não se calou. Mentira! Ele não estava lá. Ele nunca viu o quanto ela sofreu. A discussão foi interrompida pelo som das sirenes da polícia. A advogada de Ricardo, alertada pela chegada não autorizada de Marcos, chamou reforços. Quando os policiais entraram e escoltaram Marcos para fora, ele se virou uma última vez, sorrindo para as meninas. Nos vemos no tribunal, disse calmamente. E lá, todos vão saber quem é o verdadeiro vilão. Naquela noite, Ricardo tentou confortar as meninas, mas elas estavam abaladas. Será que ele está certo? Murmurou Júlia, o rosto escondido nas mãos. Será que nós realmente não pertencemos aqui? Ricardo ajoelhou-se diante delas, tentando manter a voz firme. Vocês pertencem onde são amadas. Eu nunca menti sobre isso. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ele sabia que seria preciso mais do que palavras para arrancá-la. Quando o dia do julgamento chegou, Ricardo se preparou para a batalha mais importante de sua vida. O tribunal estava cheio, jornalistas, observadores e até mesmo antigos conhecidos do caso. Marcos estava sentado ao lado de seu advogado, um homem magro e impassível, com olhos de serpente. Ana, Lara e as outras meninas estavam ao lado de Ricardo, os rostos tensos e em alerta. A audiência começou com Marcos dando um depoimento que parecia quase convincente demais. Ele contou uma versão distorcida do passado, onde sua mãe teria sido pressionada a se separar dele por influência de assistentes sociais que trabalhavam com Ricardo. O sistema tirou minha família de mim, disse ele com voz trêmula. Tudo o que quero é reconstruí-la. Olhou diretamente para Ana, que baixou os olhos. Ricardo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele precisava agir rápido, ou as meninas seriam levadas pelo discurso falso de Marcos. Quando chegou sua vez de falar, Ricardo respirou fundo. Eu não sou perfeito, começou, a voz grave e carregada de emoção. Eu cometi erros e talvez tenha feito escolhas que as meninas nem sempre entenderam. Mas cada uma dessas escolhas foi feita pensando no que era melhor para elas. Pegou um envelope do bolso do casaco e entregou ao juiz. Isso é uma carta da mãe delas, escrita antes de falecer. É uma prova do que ela realmente queria. O juiz abriu a carta lentamente, lendo em voz alta. Para quem quer que cuide das minhas filhas, espero que você as ame, as proteja e nunca as deixe se sentir sozinhas. Elas são minhas joias, e desejo que cresçam em um lar onde possam ser felizes. Ricardo olhou para as meninas, os olhos marejados. Elas cresceram nesse lar. E eu vou lutar para que continuem a crescer aqui, onde são amadas e onde construímos uma família. O silêncio caiu sobre a sala. Marcos, sem se abalar, apenas sorriu. Palavras bonitas, Ricardo. Mas eu sou sangue do sangue delas. Eu sou o verdadeiro herdeiro desse amor. E vou provar isso.
Então ele se levantou, olhando fixamente para o juiz. Ana, venha comigo, disse calmamente. Só você. Se você quiser ficar, não vou impedir. Mas se vier comigo, vamos para casa. Todos prenderam a respiração. Ana ficou de pé, hesitante. Os olhos de Ricardo suplicavam. Ana, por favor, não faça isso. Mas ela deu um passo à frente. Eu só preciso saber a verdade, murmurou, caminhando lentamente em direção a Marcos. Ricardo sentiu o coração se despedaçar. Mas, no último momento, Ana parou. Virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você é meu pai, sussurrou. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de nós. Correu de volta e se lançou nos braços de Ricardo, soluçando. Marcos, atônito, deu um passo atrás. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz, depois de um longo silêncio, bateu o martelo. As meninas permanecerão sob a guarda de Ricardo Duarte. Caso encerrado. Marcos, derrotado, apenas riu baixinho. Isso não acabou, murmurou antes de ser levado pelos policiais. Mas Ricardo sabia que, naquele momento, havia vencido a batalha mais importante de sua vida, a batalha pelo coração e a confiança de suas filhas. Os dias seguintes ao julgamento foram um período de cura lenta e dolorosa. Apesar de terem vencido a batalha legal, as cicatrizes emocionais deixadas por Marcos ainda eram profundas. As meninas, especialmente Ana, lutavam para entender tudo o que havia acontecido. Sentiam-se aliviadas por poderem continuar com Ricardo, mas a sombra de dúvida e medo que Marcos plantara continuava a pairar sobre elas. Lara, que antes havia começado a se abrir para o mundo, voltou a se isolar em seu quarto, desenhando incessantemente figuras sombrias e cheias de dor. Júlia, normalmente tão extrovertida, começou a se esconder em seu silêncio, temendo até mesmo mencionar o nome de Marcos. Ricardo, por sua vez, estava exausto. As semanas de estresse contínuo o deixaram abalado e, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia impotente. Como poderia ajudar suas filhas a superar um trauma que parecia tão enraizado? Mas ele não desistiria. Sabia que a verdadeira vitória não era apenas manter as meninas com ele, mas reconstruir a confiança e o amor que havia entre eles. Decidido, Ricardo começou a criar novas rotinas familiares, não apenas para preencher o tempo, mas para relembrá-las do que significava estar em um lar onde eram amadas e protegidas. O primeiro passo foi um projeto conjunto. Certo dia, ele trouxe para casa uma grande tela em branco e tintas de várias cores. As meninas observaram em silêncio enquanto ele colocava tudo na sala de estar. Quero que façamos algo juntos, disse com um sorriso encorajador. Vamos pintar o nosso futuro. Lara o olhou com ceticismo, mas Júlia, após um longo momento, pegou um pincel hesitante. Como? Murmurou ela. Ricardo se ajoelhou ao lado dela e sussurrou. Do jeito que vocês quiserem. No começo, os traços eram tímidos e descoordenados. Júlia desenhou pequenas estrelas, como se estivesse testando o espaço. Lara, no entanto, hesitou. Ricardo a observou cuidadosamente, sem pressioná-la. Foi então que Ana, que estivera sentada no canto da sala, se aproximou devagar. Ela pegou uma cor vibrante, um azul profundo, e começou a pintar um fundo sereno e amplo. Eu quero começar de novo, disse ela, quase para si mesma. E assim, as outras irmãs se juntaram, preenchendo a tela com cores e formas que simbolizavam a jornada que ainda teriam que percorrer. Ao final daquele primeiro dia, a tela estava longe de completa, mas o processo de reconstrução havia começado. Cada pincelada, cada cor misturada, era uma forma de expurgar as sombras que Marcos deixará para trás. Ricardo assistia em silêncio, sentindo um orgulho profundo ao ver suas filhas se expressando e compartilhando algo mais do que dor. Elas estavam começando a criar novas memórias, e ele sabia que isso era o primeiro passo para a cura. Enquanto a tela lentamente ganhava vida, os laços entre eles começaram a se fortalecer.
Lara, que havia perdido o brilho de seus olhos, começou a desenhar de novo, mas desta vez as figuras eram diferentes, menos escuras, mais esperançosas. Júlia voltou a participar das conversas à mesa, compartilhando histórias do colégio, de vez em quando, arrancando risos com suas piadas espontâneas. As irmãs do meio começaram a ajudar mais na casa, e Ricardo percebeu que, apesar de tudo, elas ainda estavam ali, sua família estava inteira. O momento de virada para Ana veio de uma maneira inesperada. Um dia, enquanto arrumava a garagem, ela encontrou uma velha caixa cheia de vídeos de infância. Era algo que Ricardo guardara, mas nunca tivera coragem de mostrar às meninas, temendo que as lembranças as machucassem. Mas Ana insistiu, e naquela noite, todos se reuniram na sala para assistir aos vídeos juntos. As imagens tremidas mostravam uma Ana muito pequena, ainda sem a responsabilidade e o peso que agora carregava nos ombros, brincando no quintal com as irmãs. Sua mãe ria ao fundo, a voz suave e amorosa. Eu nem lembrava disso, sussurrou Ana, os olhos fixos na tela. Ricardo abraçou de lado. Esse é o passado. Mas o que vocês criam agora é o que realmente importa. Ana olhou para ele, lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu achei que, se soubesse mais sobre o passado, poderia encontrar respostas. Mas, tudo o que encontrei foram mais perguntas. Ricardo assentiu, compreendendo a luta interna dela. É assim com a maioria de nós, Ana. E tudo bem. Porque as respostas que realmente importam não estão lá atrás. Estão aqui, com vocês. Nos meses seguintes, a tela se tornou um símbolo da nova fase da vida deles. Elas passaram a chamá-la de o mapa da nossa história. Cada vez que alguma delas superava um medo, enfrentava uma insegurança ou simplesmente se sentia feliz, uma nova cor era adicionada. Quando o aniversário de Lara chegou, ela pediu para adicionar uma grande borboleta amarela, símbolo de liberdade e renovação. Júlia, sempre brincalhona, pintou uma lua sorridente ao lado. E Ana, finalmente se sentindo em paz, desenhou pequenas âncoras, dizendo que elas simbolizavam a estabilidade que Ricardo havia proporcionado. No entanto, o verdadeiro encerramento veio de uma maneira que Ricardo nunca esperava. Certo dia, as meninas chegaram da escola com uma notícia surpreendente. Marcos havia sido transferido para uma instituição psiquiátrica de alta segurança. Ele havia tentado entrar em contato com elas uma última vez, mas desta vez, todas, em uníssono, rejeitaram a tentativa. Não precisamos mais ouvir o que ele tem a dizer, disse Ana calmamente. Nosso lugar é aqui. O alívio foi imediato e profundo. A sombra de Marcos finalmente se dissipara, e pela primeira vez, Ricardo sentiu que podia respirar livremente. A decisão de cortar laços com o irmão biológico não foi fácil para as meninas, mas foi um passo crucial para que pudessem seguir em frente sem o peso daquele passado doloroso. No dia em que a tela finalmente ficou completa, Ricardo as chamou para a sala. Quero que todas saibam o quanto significam para mim, começou, a voz carregada de emoção. Eu sou apenas um homem comum, mas ser o pai de vocês me tornou alguém melhor. E essa é a nossa história. Juntas, superamos cada tempestade, cada sombra. As meninas o abraçaram em um grupo apertado, lágrimas de alegria e alívio escorrendo por seus rostos. Você é mais que nosso pai, sussurrou Ana, a voz trêmula. Você é o homem que nos salvou, não importa o que aconteça. E assim, de pé diante da tela que elas mesmas pintaram, um retrato de cores vibrantes e cheias de vida, Ricardo percebeu que finalmente haviam encontrado seu lugar. Não como sobreviventes de um passado sombrio, mas como uma família completa e inquebrável. Uma família que, apesar das cicatrizes, se recusava a ser definida pela dor. Anos se passaram desde a última vez que ouviram falar de Marcos. As meninas cresceram e seguiram caminhos diferentes, mas o vínculo entre elas e Ricardo nunca se quebrou. Ana se tornou psicóloga infantil, ajudando outras crianças a superarem traumas como o que ela enfrentou. Júlia, a pequena comediante,
tornou-se uma atriz talentosa, levando alegria e risos para o mundo. Lara, a artista da família, abriu sua própria galeria, onde o mapa da nossa história ocupa um lugar de destaque. E Ricardo, agora aposentado, observa com orgulho as vidas que ajudou a moldar. Em cada conquista, em cada desafio superado, ele vê a prova de que ser pai é muito mais do que um laço de sangue. É um compromisso de amor e coragem que nunca se desfaz. Eles venceram a batalha mais difícil de todas, a batalha para se tornarem uma família. E nada, nem mesmo o passado, poderia mudar isso. Os anos passaram como uma brisa suave, transformando a dor e o trauma em memórias distantes. A casa que antes parecia pequena e carregada de tristeza agora vibrava com novas cores e alegria. Ricardo, de cabelos mais grisalhos e sorriso mais tranquilo, ainda guardava cada detalhe daqueles anos difíceis, mas agora podia olhá-los com gratidão e alívio. Ele havia conseguido construir uma família sólida, que floresceu apesar de todas as dificuldades. Ana se formou em psicologia e, fiel ao seu desejo de infância, dedicou sua carreira a ajudar crianças que enfrentaram situações de vulnerabilidade. Ela sabia, por experiência própria, como era viver em um turbilhão de dúvidas e medos. A cada caso que atendia, se lembrava da própria história e das mãos firmes de Ricardo que a seguraram quando tudo parecia desmoronar. Em seu consultório, guardava uma pequena réplica da tela que criaram juntos, lembrando-se de que sempre é possível reconstruir. Júlia, com seu talento natural para o palco, foi estudar teatro e logo conquistou papéis de destaque. Sua energia contagiante e capacidade de transmitir emoção a tornaram uma estrela promissora. No entanto, ela nunca se esqueceu das raízes. Em cada apresentação, de alguma forma, trazia à tona a força e a resiliência que aprendeu com Ricardo e suas irmãs. Em uma de suas entrevistas, quando perguntada sobre quem a inspirou a seguir sua carreira, ela respondeu com um sorriso: "Meu pai. Ele me ensinou que, mesmo nas noites mais escuras, o riso ainda pode brilhar." Lara, a mais silenciosa e introspectiva, surpreendeu a todos com sua arte. Aos 18 anos, inaugurou sua primeira exposição, intitulada Resiliência. As pinturas eram intensas e cheias de vida, uma jornada visual de sua infância até a cura. No centro da galeria, o quadro Mapa da Nossa História ainda permanecia, intacto e vibrante. Lara descreveu a obra como uma prova de que a dor pode se transformar em beleza, desde que haja amor suficiente para sustentá-la. As irmãs do meio, que muitas vezes foram a âncora de estabilidade durante os momentos mais turbulentos, também encontraram seus próprios caminhos. Clara tornou-se professora, inspirando crianças com sua paixão pela leitura e sua capacidade de criar laços de confiança. Marina seguiu na área de jornalismo, lutando para dar voz a quem não podia falar por si. E Ricardo? Ele continuou sendo a rocha sobre a qual tudo foi construído. Aposentou-se da polícia, dedicando-se a projetos sociais e a uma vida mais tranquila. Mas, acima de tudo, ele permaneceu ao lado das filhas, torcendo por cada vitória e oferecendo apoio em cada queda. A casa ainda era um ponto de encontro, o lar que ele prometeu que seria para elas. Certa tarde, muitos anos depois, todas se reuniram na antiga casa de infância. A tela, agora um pouco desbotada, ainda estava pendurada na sala de estar. Ana, Lara e Júlia, junto com Clara e Marina, observaram em silêncio, relembrando tudo o que haviam superado. "Acho que está na hora de adicionar algo novo", disse Ana, pegando um pincel e uma tinta dourada. Uma a uma, cada irmã pintou um pequeno símbolo ao redor do quadro. Uma estrela para Júlia, uma borboleta para Lara, um livro para Clara, uma caneta para Marina e uma âncora dourada para Ana. No centro, Ricardo, com os olhos marejados de lágrimas, pintou um coração. Para lembrar que, independentemente de onde estivermos, sempre teremos umas às outras. Aquele foi o momento em que a família, completa e inquebrável, se reconheceu não como sobreviventes, mas como vitoriosos. Havia mais luz do que sombra agora, mais riso do que lágrimas.
E enquanto estivessem juntos, o futuro sempre seria de esperança. A jornada de Ricardo e suas 6 filhas mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, o poder do amor e da resiliência pode transformar vidas. Eles não apenas superaram os traumas do passado, mas reconstruíram suas identidades, unindo-se como uma família mais forte do que nunca. Essa é uma prova de que laços familiares verdadeiros não dependem de sangue, mas de confiança, compromisso e coragem. Se você quer acompanhar mais histórias inspiradoras como esta, repletas de emoção e reviravoltas, não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade de leitores. Inscreva-se agora e receba em primeira mão histórias que tocam o coração e personagens que você nunca esquecerá. Dedo indicador apontando para a direita, clique aqui para se inscrever e não perder nada. Faíscas, cara sorrindo e com olhos sorridentes. Vamos juntos explorar novas narrativas e viver experiências que vão além das palavras.